Henrietta Lacks nasceu em 1920 em Roanoke, Virgínia, uma pequena cidade no coração do sul dos Estados Unidos. A vida era difícil, especialmente para uma mulher negra no sul segregado dos Estados Unidos, onde as oportunidades eram escassas e a discriminação era uma realidade diária. Henrietta trabalhava incansavelmente em uma plantação de tabaco, um trabalho árduo e exaustivo que exigia força e resistência. Como muitas mulheres de sua época, a educação era um luxo que ela não podia pagar, e suas oportunidades de aprendizado eram limitadas. Aos 14 anos teve seu primeiro filho, e aos 30 já era mãe de 5, equilibrando as responsabilidades de trabalho e família. Henrietta era uma esposa dedicada e uma mãe amorosa, sempre colocando as necessidades de sua família em primeiro lugar. Sua família era tudo para ela. Seu mundo girava em torno deles, e ela fazia de tudo para garantir seu bem-estar. A vida de Henrietta foi tragicamente interrompida aos 31 anos, deixando um vazio imenso em sua família. Ela morreu de uma forma agressiva de câncer cervical, uma doença que devastou seu corpo rapidamente. O que ela não sabia era que suas células viveriam, tornando-a uma heroína involuntária da medicina moderna, contribuindo para avanços científicos inimagináveis. A história de Henrietta é de resiliência, de perseverança diante da adversidade e de um legado que transcende gerações. É uma história que nos força a confrontar verdades incômodas sobre raça, classe e ética científica nos Estados Unidos, e a refletir sobre o impacto duradouro de uma vida aparentemente comum. Em 1951, Henrietta procurou tratamento para uma dor estranha no abdômen no Hospital Johns Hopkins. Foi lá que os médicos descobriram um tumor em seu colo do útero. Durante uma biópsia, uma amostra de suas células cancerosas foi coletada sem seu conhecimento ou consentimento. Essa não era uma prática incomum na época. O consentimento informado não era um procedimento padrão. Essas células, no entanto, eram diferentes. Ao contrário de quaisquer células que os cientistas já tinham visto, as células de Henrietta não morriam após algumas divisões. Elas se multiplicavam rapidamente, dobrando em número a cada 24 horas. Essa característica sem precedentes as tornou inestimáveis para a pesquisa. Elas ficaram conhecidas como células HeLa, nome formado pelas duas primeiras letras do nome e sobrenome de Henrietta. As células HeLa se tornaram a base da medicina moderna. Foram as primeiras células humanas imortais cultivadas em laboratório. Essa descoberta revolucionou a pesquisa científica. Os cientistas finalmente tinham uma fonte de células humanas prontamente disponível e infinitamente renovável para estudar. Isso abriu um mundo de possibilidades. Com as células HeLa, os pesquisadores desenvolveram a vacina contra a poliomielite, testaram os efeitos da radiação e criaram medicamentos para doenças como leucemia e HIV. As células HeLa até foram para o espaço, ajudando os cientistas a entender o impacto da gravidade zero nas células humanas. O impacto das células de Henrietta na medicina é imensurável. Elas tocaram a vida de milhões em todo o mundo, salvando inúmeras vidas e avançando nossa compreensão da biologia humana. Seção 4. O dilema ético. Uma questão de consentimento. Os avanços científicos inovadores possibilitados pelas células HeLa tiveram um custo. Essas células revolucionaram a medicina, mas a história por trás delas é complexa e dolorosa. Henrietta Lacks nunca soube que suas células foram coletadas. Ela foi tratada no Hospital Johns Hopkins, onde os médicos removeram suas células sem seu conhecimento. Ela nunca deu consentimento para o seu uso. Naquela época, o conceito de consentimento informado era praticamente inexistente. Sua família só foi informada décadas depois. Eles ficaram chocados ao descobrir que as células de Henrietta estavam sendo usadas em pesquisas ao redor do mundo. A história de Henrietta Lacks levanta sérias questões éticas sobre o consentimento do paciente, a propriedade do tecido e a comercialização de células humanas. Esses dilemas continuam a ser debatidos até hoje. A falta de consentimento e o lucro obtido com as células HeLa
sem nenhum benefício para Henrietta ou sua família, geraram indignação. A comunidade científica foi forçada a reavaliar suas práticas. O caso acendeu um debate sobre as disparidades raciais na saúde e na pesquisa científica. Ele destacou a necessidade de justiça e equidade no tratamento de todos os pacientes. Forçou o mundo a confrontar a verdade incômoda de que os avanços médicos às vezes ocorriam às custas de indivíduos vulneráveis. A história de Henrietta Lacks é um lembrete poderoso da importância do consentimento informado e da ética na pesquisa médica. Seção 5. A família Lacks. Lutando por reconhecimento. Por décadas, a contribuição de Henrietta Lacks para a ciência permaneceu praticamente desconhecida. Sua família vivia na pobreza, sem saber do impacto que suas células tiveram no mundo. Foi apenas na década de 1970 que eles souberam sobre as células HeLa e sua importância. A revelação foi recebida com choque, confusão e raiva. A família Lacks lutou incansavelmente pelo reconhecimento da contribuição de Henrietta e pelo controle sobre o uso de suas células. Sua luta trouxe a questão do consentimento do paciente e da bioética para os holofotes públicos. Desafiou a comunidade científica a abordar as implicações éticas de seu trabalho. Seção 6. O legado de Henrietta Lacks, uma história para as eras. A história de Henrietta Lacks continua a ressoar hoje. Suas células ainda são usadas em laboratórios em todo o mundo, contribuindo para avanços médicos contínuos. Sua história serve como um lembrete da importância do consentimento informado, da necessidade de diversidade e equidade na pesquisa e das responsabilidades éticas que temos para com os pacientes. O legado de Henrietta Lacks é de resiliência, do poder duradouro do espírito humano. Mesmo na morte, ela continua a contribuir para a melhoria da humanidade. Sua história é uma prova da importância de reconhecer as contribuições de todos os indivíduos, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Seção 7. O futuro da medicina. Lições de HeLa. A história de Henrietta Lacks fornece uma lição valiosa para o futuro da medicina. Sua contribuição involuntária para a ciência nos lembra da importância de tratar cada indivíduo com dignidade e respeito. Ela destaca a necessidade de comunicação aberta entre pesquisadores e pacientes, garantindo que todos estejam informados e consentindo com os procedimentos. Respeito pela autonomia do paciente, assegurando que suas decisões sejam honradas e valorizadas. E um compromisso com a saúde equitativa, onde todos têm acesso aos cuidados necessários, independentemente de sua origem. À medida que continuamos a expandir as fronteiras da descoberta científica, devemos lembrar das lições do passado. Devemos fazê-lo com sensibilidade e respeito pelos indivíduos que tornam esses avanços possíveis, reconhecendo suas contribuições. As células HeLa representam um símbolo tanto do incrível progresso científico, quanto de um lembrete severo das injustiças do passado. Ao refletir sobre essas injustiças, podemos trabalhar para um futuro mais justo e ético. Ao aprender com a história de Henrietta Lacks, podemos nos esforçar para criar um futuro onde a inovação científica ande de mãos dadas com a responsabilidade ética. Um futuro onde honramos as contribuições de todos os indivíduos, reconhecendo o valor de cada vida. Um futuro onde honramos as contribuições de todos os indivíduos, garantindo que suas histórias sejam lembradas, e seus sacrifícios jamais sejam esquecidos. Servindo como um farol para futuras gerações. Alfonsina Storni foi uma força da natureza. Ela emergiu como uma voz proeminente na poesia latino-americana. Suas palavras ressoavam com paixão e desafio. Ela questionava o status quo. A virada do século XX na Argentina foi uma época de mudanças.
O país estava lidando com a modernização. Os valores tradicionais estavam sendo questionados. Foi nesse contexto que Alfonsina Storni ousou dizer a sua verdade. Ela deu voz aos marginalizados. Ela explorou temas de amor, perda e expectativas sociais. Suas palavras eram um reflexo de suas próprias lutas. Elas também eram um farol de esperança para os outros. Os primeiros anos de vida de Alfonsina Storni foram marcados por dificuldades. Ela nasceu em uma família da classe trabalhadora na Suíça. Sua família enfrentou dificuldades financeiras. Eles imigraram para a Argentina em busca de uma vida melhor. Apesar desses desafios, Storni desenvolveu uma sede por conhecimento. Ela encontrou consolo na literatura. Ela lia vorazmente, imergindo nas obras de mestres europeus. Ela era particularmente atraída pelos simbolistas. Sua exploração da emoção e do subconsciente ressoava com ela. A vida de Alfonsina Storni foi um testemunho de seu espírito independente. Ela desafiou os papéis tradicionais atribuídos às mulheres. Ela se tornou mãe solteira em uma época em que isso era altamente estigmatizado. Ela seguiu carreira na escrita. Isso era quase inédito para as mulheres na época. Ela enfrentou críticas e preconceito. A sociedade tentou silenciar sua voz, mas ela se recusou a ser definida pelas expectativas da sociedade. Sua força e resiliência brilhavam em sua escrita. Ela se tornou uma inspiração para mulheres em toda a América Latina. Seção 4. Amor, perda e a busca por si mesma. A poesia de Alfonsina Storni mergulhava nas complexidades da emoção humana. O amor era um tema central em seu trabalho. Ela explorou suas alegrias e suas tristezas. Ela escreveu sobre amor apaixonado. Ela escreveu sobre amor não correspondido. Ela escreveu sobre a dor da perda. A solidão e a angústia existencial também eram temas recorrentes. Storni lutou com questões de identidade e existência. Seus poemas frequentemente refletiam uma sensação de isolamento. Eles capturavam a sensação de ser um estranho. Entre seus poemas mais famosos está. Nesta obra poderosa, Storni critica as expectativas sociais impostas às mulheres. Ela desafia a noção de pureza feminina. Ela celebra a sexualidade feminina. Outro poema notável é. Aqui, Storni subverte os papéis tradicionais de gênero. Ela zomba dos homens que se sentem ameaçados por mulheres fortes e independentes. O poema é uma crítica mordaz ao machismo. É uma celebração do empoderamento feminino. Assume um tom mais sombrio. Ele reflete o crescente desespero e desilusão de Storni. O poema é frequentemente interpretado como um prenúncio de seu fim trágico. Ele fala de um desejo de paz. Ele fala de um anseio por fuga. Seção 5. Ecos do modernismo e as profundezas da emoção. A escrita de Alfonsina Storni pertence ao movimento modernista. Sua poesia frequentemente rompia com as formas tradicionais. Ela experimentava com linguagem e estrutura. Ela usava versos livres. Ela usava imagens vívidas. Ela usava simbolismo. Seu trabalho era caracterizado por sua profundidade emocional. Os poemas de Storni eram profundamente pessoais. Eles também eram universais em sua exploração da condição humana. Sua escrita ressoava com os leitores. Ela continua a ressoar com os leitores hoje. Seção 6. Um fim trágico. Um legado duradouro. Os últimos anos de Alfonsina Storni foram marcados por doenças. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela passou por uma mastectomia. A experiência afetou sua saúde física e mental. A batalha de Storni contra o câncer, tanto física quanto emocionalmente, encontrou seu caminho em sua poesia. Suas palavras se tornaram ainda mais cruas. Elas se tornaram ainda mais introspectivas. Ela escreveu sobre seu medo.
Ela escreveu sobre sua dor. Ela escreveu sobre sua mortalidade. Infelizmente, a vida de Storni foi tragicamente interrompida. Ela morreu por suicídio em 1938. Ela tinha apenas 46 anos. Ela entrou no mar na praia de La Perla, em Mar del Plata. Sua morte chocou o mundo literário. Deixou um vazio que ainda é sentido hoje. Alfonsina Storni deixou um legado que continua a inspirar. Ela foi uma pioneira pelos direitos das mulheres. Ela foi uma defensora da justiça social. Ela foi uma mestre da palavra escrita. Sua poesia continua a ser lida e celebrada em todo o mundo. Sua voz, antes silenciada, agora ecoa através dos tempos.